Voltamos com o nosso Tome Ciência nessa série especial sobre a Amazônia que discute as doenças aqui da região. Para isso, contamos com a presença do Marcos Lacerda, do Centro Internacional de Pesquisa Clínica em Malária, com a Luísa Garnello, do Instituto Leônidas e Maria Dini, da Fiocruz, a Flor Ernestina, da pós-graduação da Fundação de Medicina Tropical, e o Felipe Naveca, que pesquisa as doenças emergentes, principalmente em diagnóstico, tanto na Fiocruz como na UFAM. E foi com o diagnóstico que a gente terminou aqui, dizendo que é difícil. Como distinguir malária de febre amarela, por exemplo? No caso da malária, felizmente nós temos uma metodologia bastante simples, que é o exame de gota espessa, que é preparar uma lâmina e levar ao microscópio e você observa o parasito da malária. O problema é que, como o Marcos comentou anteriormente, muitas dessas doenças têm um quadro clínico muito semelhante. Então, se não é malária, o que pode ser isso? Então, no caso das doenças virais, a gente não tem um diagnóstico, e muitas das vezes, tão simples assim. Na dengue, você até tem teste rápido, que pode ser feito em 15, 20 minutos você tem esse resultado. Mas para a grande maioria das viroses que causam quadros semelhantes, a gente não tem. Então, o que se trabalha é desenvolvendo, a gente trabalha na Fiocruz desenvolvendo metodologias que possam levar esse diagnóstico mais rápido do que se a gente fizer métodos tradicionais que podem demorar até alguns 12 dias. Tá, e vocês conseguem, na lâmina, distinguir pela aparência do vírus, como é o processo Na mesmo? lâmina, a gente consegue distinguir o parasito da malária, inclusive a espécie dele. No caso do vírus, a gente não consegue observar vírus no microscópio comum. Você só consegue observar no microscópio eletrônico. E o microscópio eletrônico não é uma realidade na grande maioria dos lugares. Precisa de um profissional muito bem treinado e um equipamento de alto custo. Então, tem outras técnicas que a gente tem utilizado para trabalhar nisso, entre elas os métodos moleculares, que eles são mais simples de execução e podem, em algumas horas, você ter esse resultado. É o quê? Uma espécie de um reagente? É uma espécie de um reagente, você pega o material suspeito, mistura com outros reagentes e em algumas horas você tem o resultado porque ele detecta a presença do material genético daquele vírus ou daquela bactéria. E aí dá para distinguir se aquela febre é amarela ou é malária. Isso. No caso. Essas aqui, elas acometem populações chamadas negligenciadas, né? São daí as doenças negligenciadas. Daí o nome de doenças negligenciadas, ou seja, são pessoas pobres. Portanto, não há muito interesse econômico da indústria em desenvolver nem tratamentos e nem ferramentas de diagnósticas que sejam mais oportunos, não é? Então, há, na verdade, um problema grande em ter esses testes todos disponíveis e a um baixo preço, porque não há interesse econômico, financeiro em se fazer pesquisa com esse tipo de diagnóstico. Você adiantou uma questão, eu tinha pesquisado, estava na minha fichinha aqui, que doenças tropicais e tuberculose representam 11,4% da carga global de doença. Mas se a gente pegar aí o período entre 1975 e 2004, apenas dos 1.600 remédios criados, apenas 1% veio para essa área. Quer dizer, comprova exatamente que você tinha, eu ia até perguntar isso, você adiantou, mas eu achei tão surpreendente essa diferença numérica que prova bem isso. E aí, Luísa, como é que fica? Quer dizer, é muito complicado, né? Atender bem essa população tão distante. Com certeza. Não é só a distância geográfica, né? Mas a distância do acesso à cidadania. Acho que esse é um ponto importante da equação, porque você tem drogas efetivas algumas vezes, outras nem tanto, mas enfim, você tem acesso de qualquer forma a diagnóstico, a tratamento com um grau de resolutividade maior ou menor. Mas o problema da população da Amazônia, particularmente quem está no interior, é de fato acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento, inicia tratamento, não consegue concluir. Eu trabalho com população indígena e no caso assim, de doenças como a tuberculose, por exemplo, que tem um tratamento estabelecido, que é efetivo, quase metade dos casos não concluem tratamento. Né? Significa isso parece que é um sintoma nacional. Muita gente acha que está melhor, larga o remédio no fim, e aí, na verdade, está. A diferença é que nas populações amazônicas a gente tem problemas maiores do que os que acomete o brasileiro, digamos, nas cidades. Então, maior dificuldade de acesso e de qualidade no serviço. Pelo próprio controle do acesso do médico, né, essa região. Da rede como um todo, né, do médico e do paciente ao serviço. A gente tem locais na Amazônia que a pessoa tem que remar 10 dias para chegar à unidade de saúde. Então, você tem uma diferença. E só um barquinho de popa pequeno e demora, realmente fica muito difícil, né? E aí, Flor, como é que fica essa situação, você que estuda na mulher, como é que fica a informação
para elas, de uma prevenção, existe essa possibilidade de avisar, ela tomar algum cuidado, ou é fatal mesmo, é fatalidade? Bom, primeiro nós temos que reconhecer que a cobertura do controle pré-natal ainda no nosso estado é uma cobertura que é satisfatória. Podemos dizer que a grande maioria das gestantes tem acesso ao controle pré-natal. Mas o problema está na qualidade dessa cobertura. Então, do que é ofertado para essa gestante no momento em que ela vai ao seu atendimento. Existem vários exames que são ditos de rotina durante a gestação, que detectariam uma grande quantidade de doenças infecciosas, especialmente aquelas que estão relacionadas à transmissão vertical, ou seja, que a mãe teria a potencialidade de transmitir ao bebê durante esse ciclo gestacional. Então, existem programas, e hoje em dia o Ministério tem desenvolvido vários programas que têm esse foco, que veio junto com os 8 Objetivos do Milênio, em que se pretendia diminuir em 75% a mortalidade materna, a mortalidade infantil, que se pretendia a redução de uma grande quantidade de doenças infecciosas, a malária, o HIV, a tuberculose, a sífilis. Então, particularmente, a gestante, é muito importante que ela, sabendo que está gestante e no instante em que ela suspeita a gravidez, ela procure o atendimento, procure o acesso ao seu controle pré-natal. O controle pré-natal não deve ser iniciado quando a gente já passou da primeira metade ou quando está chegando quase no final, no parto. O controle pré-natal deve ser iniciado tão pronto quanto a mulher sabe que está gestante. Mas se ela tiver, como disse a Luísa, quase que uma situação crônica, repetitiva, mesmo assim dá para tratar melhor? Sim, é muito importante porque aquilo que a gente não suspeita, não diagnostica e, portanto, não trata. Então, é necessário que ela indo ao controle pré-natal, e tendo essa oportunidade de ser ofertado alguns exames laboratoriais, alguns exames diagnósticos, muitas dessas infecções sejam detectadas em tempo para serem tratadas, porque o que é mais doloroso é se ter um diagnóstico de uma infecção que é acessível, que existe a possibilidade de fazer diagnóstico, que existe o tratamento e que, uma vez feito o tratamento, a diminuição da infecção para esse bebê vai diminuir muito e que isso não seja feito. Isso realmente é negligenciado. Bem, Marcos, é chato a gente, às vezes, fazer essas coisas procurando experiências próprias, mas eu vim há vários anos atrás à Amazônia e, na época, me fizeram, para entrar, mostrar que eu tinha me vacinado da febre amarela. Recentemente, ao visitar a África do Sul, era obrigatório. Só que no Brasil parece que não é mais. Aqui na Amazônia não se toma esse cuidado. Por quê? Esse é um cuidado importante em relação a portos e aeroportos, que é o controle das doenças que hoje a gente tem, com a quantidade de voos que levam uma infinidade de pessoas de um continente a outro em menos de 24 horas, a possibilidade do aparecimento de doenças que só aconteciam em um determinado local. É o caso que se discute hoje sobre o ebola, quer dizer, a saída desse vírus da África. Há vários controles. Há vários controles, exatamente. E dentro do Brasil, a febre amarela ela ainda é restrita dentro de um ciclo silvestre, ou seja, dentro da floresta, na região amazônica e um pouquinho além da região amazônica. Mas em toda a área da costa, a gente não tem registro de febre amarela urbana há bastante tempo. Então, até me lembra aquela coisa do Oswaldo Cruz, né? A revolta da vacina, Oswaldo Cruz combatia a febre amarela no Rio de Janeiro. Numa época que o Rio de Janeiro tinha muita febre amarela. Então, com a descoberta da vacina e a vacinação dessas pessoas e o controle do vetor, se conseguiu um controle da doença e essa doença, portanto, desde o século passado, ela só é registrada no ciclo silvestre, ou seja, por acidente, uma pessoa entra na floresta e um mosquito da floresta que picou um macaco, que é o portador, é o reservatório do vírus, pica essa pessoa e ela pode ter febre amarela. Bom, como evitar isso? Vacinando as pessoas, todo mundo na nossa região deve ser vacinado.
Eventualmente, existem pessoas que vêm de uma área onde não há febre amarela silvestre e entram sem vacina aqui por desconhecerem ou por não procurarem o que a gente chama hoje de ambulatório do viajante. Então, essas pessoas são as grandes vítimas ainda de febre amarela. Felizmente, o número de casos é muito pequeno desses óbitos em função de não vacinação. Aqui estamos no estúdio da TV Cultura, em Manaus o risco, se eu não tivesse tomado a vacina, eu tomei não porque vinha para cá, mas por causa da África, tem que mostrar o documento para entrar, né? A chance seria bem menor do que se eu fosse na Reserva Duque, por exemplo, ali no Museu da Amazônia? Certamente, porque a gente não tem hoje o registro da febre amarela urbana que era transmitida pelo mesmo Aedes aegypti da dengue. Aliás, é importante mencionar uma coisa aqui, André, que o Aedes aegypti ele chegou a ser eliminado do Brasil por causa do controle da febre amarela. Mas isso numa época em que 85% da população era rural. E hoje a realidade é exatamente o oposto. Ou seja, com a população hoje prioritariamente urbana, o Aedes aegypti certamente não se vai conseguir o que se conseguiu há quase 100 anos atrás. E aí voltamos para essa questão do seu costume, Felipe, em relação ao costume do mosquito, na verdade. Você que citou o costume do mosquito. Você vê possibilidade ou a gente vai ter como essa doença nova, chikungunya? Febre de chikungunya. O controle da Nova não, quer dizer, eu acho que ela deve ser antiga. Ela é Sim, nova como surto em outras áreas, né? A chikungunya foi descrita a primeira vez na década de 50 no continente africano e depois, entre 2004 e 2005, ele se espalha em outros países da África, a Ásia, chega à Europa e depois às Américas, né, 2010 por aí. Mas assim, controlar o número de vetores é possível pelas medidas que estão sendo tomadas, mas eliminar não é. Pelo menos eu não acredito. A gente está falando de um ser vivo que evolui há 100 milhões de anos. Então, o que está sendo muito bem adaptado é esse convívio. Então, eliminar os mosquitos de uma maneira total eu acho muito difícil, improvável. Mas a gente pode controlar, baixando o número de criadores e as doenças que têm vacina, como febre amarela, e que se procura vacina, por exemplo, para dengue, a vacina vai ser a melhor ferramenta. Você acha que o fracasso, embora o esforço tenha sido até de médicos brasileiros, quando estava no exterior, Rio Debrando parece que também tentou, né, Luísa Debrando, por que se não se conseguiu a vacina para a malária, no seu entender? Uma vacina para um parasita é algo bastante complexo, né? Ele tem muitas maneiras de responder, o ser humano responde de maneira diferente a esse agente invasor, então vacinas para parasitas são bastante difíceis. No caso da dengue, que é uma vacina viral, que a gente tem 4 tipos, a gente também ainda não conseguiu uma vacina, quanto mais um organismo mais complexo como e no caso, pode até surgir uma 5 daqui a pouco, porque as mutações vão acontecendo, não é isso? Tem um estudo que, inclusive, estudando casos silváticos, que é casos de dengue de ambiente de floresta, falou sobre o sorotipo 5 da dengue. Não é impossível, mas a gente não tem esse registro ainda com uma comprovação. Felizmente, né? Sim. Tá. Bem, vamos para mais um intervalo. Já já a gente está de volta com o nosso debate. Um instantinho só, voltamos rápido.